Você sabia que Brasília é referência no tênis de mesa paralímpico? Vamos conhecer dois dos atletas que se destacam na modalidade. No meu lado direito, o Iranildo Espíndola, de 55 anos. Ele se igualou a Hugo Oyama, recordista em medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Em 2023, Iranildo jogou os Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, e também se tornou recordista em medalhas de ouro, com 10 medalhas. E no meu lado esquerdo está o amazonense Guilherme Costa. Ele é praticamente um brasiliense porque ele chegou em Brasília com 2 anos de idade. Guilherme está entre os 11 melhores atletas do mundo na categoria dele e também em dupla. Guilherme, você segura um pouquinho aí que a gente vai começar a nossa entrevista com quem tem mais experiência, tá? Sem problema. Iranildo, o que é para você ter se igualado ao seu ídolo, Hugo Oyama, em medalhas de ouro em Pan-Americanos? Bom, para mim foi uma experiência única, né? Principalmente igualando, né, o Hugo Oyama, que hoje, né, na minha carreira ele foi sempre referência, né? Quando falava em tênis de mesa, o Hugo Oyama era referência em competições, em vitórias, participando em Olimpíadas. Então é uma sensação muito boa, né? E saber, né, que uma pessoa que você admirou, admira, né, e você conseguiu um feito parecido com o dele, então para mim foi uma experiência inigualável. E agora, então, a gente vai saber um pouquinho da história, né, do Guilherme. Conta pra gente um pouco da sua trajetória como atleta. Então, eu comecei o tênis de mesa no hospital. Eu sofri um acidente, fui atropelado por um carro a 105 km por hora, em Brasília, no Parque da Cidade. Traumatismo craniano, fratura exposta, 7 cirurgias, 5 paradas cardíacas, 20 dias em coma e fiquei tetraplégico. E no hospital da Rede Sara, estava fazendo reabilitação. E lá me ofereceram tênis de mesa para começar a voltar para o esporte, porque eu sempre fui atleta, sempre gostei muito do esporte. Comecei a treinar 1 ano depois do meu acidente. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. 6 meses depois, medalhei no primeiro torneio nacional. 1 ano e meio depois, estava indo para a Colômbia, para o PAN de jovens, que eu falo que eu fui como ninguém e voltei como medalhista pan-americano, para-pan, né, de jovens, voltei com 2 ouros e 1 prata. E foi quando eu decidi seguir os passos do Iranildo. Apesar de nós dois não andarmos, né, mas resolvi seguir os passos do Irã e me tornar um atleta profissional. E desde então estou na seleção. São 14 anos de seleção já, 19 países. E nos tornamos medalhistas paralímpicos em 2016. Iranildo, você sofreu um trauma. Conta pra gente como é que foi, quanto que foi. Bom, eu estava em Vila Velha, no Espírito Santo, né? Eu mencionei, eu também fui jogador de futebol, né? Então eu gostava demais. E fui jogar um futevôlei com a galera ali, né? E nessa correria, assim, a gente realmente cai na areia, suja, vai lá na água, dá um mergulhozinho e volta, né? E nessa correria eu não percebi que tinha uma bancada de areia, né? Fui pular e bati, né, com a cabeça e fraturei a quinta, sexta e a 7ª vértebra da cervical e fiquei tetraplégico, né? Aí fui transferido aqui para Brasília, que eu sempre morei aqui, né? Desde os 18 anos, né? E fui para reabilitação no hospital, enfim. E fiquei praticamente 3 meses, né, dependendo de tudo, e fui fazendo reabilitação e as pessoas perceberam, né, que eu tinha era diferenciado dos outros pacientes e aí foi incentivando, né, e estou até hoje. Né. E como é que foi a sua reabilitação também no Sara, Guilherme? Eu era muito novo, eu tinha 14 anos quando me acidentei, então 15 anos quando estava na reabilitação, né, eu tinha 14 anos e 11 meses quando me acidentei. Meu aniversário de 15 anos foi dentro da UTI. Lógico que foi o momento mais delicado da minha vida, mas foi o momento que eu renasci, então não tenho lembranças ruins do hospital. Tenho só lembranças boas porque estou vivo. E renasceu de uma forma brilhante, né? Porque você logo na sequência começou a praticar o tênis de mesa e deslanchou na modalidade, né? Sim. Eu sempre fui muito competitivo, né? E muito disciplinado. Acho que isso com certeza foi um diferencial, além do meu talento do tênis de mesa
E comecei a treinar já na escola e quando estava no terceiro ano, quando fui convocado para a seleção pela primeira vez, o ocupante de jovens, foi quando defini que eu queria seguir a trajetória de atleta, queria fazer os caminhos que o Iranildo e outros atletas no Brasil fizeram. E tem muita carreira ainda para a gente caminhar ainda. Então, o Iranildo, ele é sua referência, mas ele também é o seu adversário, né? Como é que é isso? Então, no início ele era um ídolo, a gente foi mudando a nossa relação. Ele era um ídolo, depois virou um adversário de fato, porque ele era o cara a ser batido e era o cara que eu queria ganhar. Para me tornar, inclusive, o que ele foi um dia, o que ele é ainda, né? E hoje somos grandes parceiros, né? As maiores conquistas que eu tive no tênis de mesa foi ao lado do Iranildo na dupla, né? Antigamente era equipe, agora é só jogo de dupla. E, sem dúvida nenhuma, as maiores conquistas da minha carreira foi ao lado do Iranildo. Não estou querendo trocar de parceiro, não. Ele tem que aguentar mais um pouquinho. Tive outros parceiros, né, de duplas, né? Eu, como fui referência aqui em Brasília para os que vieram, né, quer dizer, o Guilherme foi o que mais atingiu o maior, digamos assim, nível, né, de começar a ganhar de mim. Hoje a gente tem sintonia e tudo, e com certeza o futuro nosso aí é bem promissor aí para estar conseguindo mais coisas boas aí para o nosso país. Como dupla, a gente percebeu já no início que tínhamos uma química, uma sinergia, né, uma confiança um no outro, e a gente sempre conversou muito sobre, beleza, cada um no individual vai traçar sua própria trajetória, mas na dupla, se a gente jogar junto e quiser junto, a gente vai conquistar muitas coisas, e foi o que aconteceu. Gostaria que vocês falassem a questão do tratamento do atleta paralímpico aqui no Brasil e fora. Vocês têm essa experiência para nos contar, porque vocês viajam bastante para, né, representar o Brasil. Como é que é? Eu gostaria de ouvir os dois com relação a isso. O preconceito no nosso país ainda é grande, sabe? A acessibilidade aqui no Brasil ainda precisa melhorar. A população precisa enxergar a gente, né, de uma maneira diferente. Eu falo população, mas claro, a gente tem que ponderar, né, não é todo mundo. Lá fora a gente vê que a cultura é um pouco diferente, né, as pessoas realmente cumprem leis. Lá geralmente as pessoas respeitam o que tem que respeitar. Nós, atletas, a gente está mostrando que temos que ir à luta, que a gente, né, dá exemplo para as pessoas, e as coisas começam a mudar em relação a isso, né? Mas ainda existe muito preconceito. O nosso país ainda precisa melhorar muito nessa questão de, principalmente, acessibilidade, enfim, essas coisas que nós, portadores de deficiência, né, precisa para estar inserido à sociedade. Esse tipo de tratamento que o Iranildo falou nos Estados Unidos não era para surpreender, né, Guilherme? Era para ser uma regra. O atleta paralímpico também tem ganhado mais espaço, porque nós somos uma potência paralímpica, né? O próprio aqui em Brasília tem o apoio do governo distrital, né? Como a Bolsa Distrital igualou agora, recentemente igualou a Bolsa tanto paralímpica quanto olímpica, que era metade uma da outra, né? A gente ganhava metade do que os olímpicos ganhavam, e agora todo mundo tá ganhando a mesma coisa. Então, acho que é passo a passo, devagarinho, cada vez mais ganhando espaço, cada vez mais discutindo, para que as coisas aconteçam e que mude um dia que a gente, como você falou, que seja normal e não seja nenhum destaque a gente viver em sociedade e respeitando um ao outro.